Frente, eu vou contar um pouquinho para vocês de tudo que a gente fez nele. A interna desse carro, para mim, é o que chama mais atenção nele. Em meados de 2020 começou a minha história com esse carro. Eu lembrei de uma vontade que eu tinha de montar uma coleção de esportivos dos anos 90, que é o ano que eu nasci, da Fiat, da Ford, da Chevrolet e da Volkswagen. Volkswagen eu já tinha, que é um Gol GTS 1990, que a gente vai conhecer ele numa data oportuna aqui no canal. E esse carro aqui foi o segundo dessa listinha que veio na minha cabeça, que seria um Cadete GS 1990. Depois de muito tempo procurando nos marketplaces, eu acabei chegando nesse carro aqui. Ele era ano 1991, não era bem o ano que eu queria, só que eu buscava um carro que tivesse a maior parte dele original possível, não tivesse podres, que eu pudesse estar eu mesmo restaurando e que não exigisse uma restauração muito pesada, de estrutural e tal, que um carro desse nem compensa fazer uma restauração dessa, fica muito mais caro a restauração do que o carro em si. Eu acabei chegando nesse carro aqui na cidade de Lapa, próximo a Curitiba, trouxe ele embora. Vim com ele rodando quase 400 km até chegar na minha casa. Os pneus que estavam nele estavam tudo liso, ele estava meio desalinhado, ele vinha cantando os pneus, sabe, fazendo as curvas. Quem já andou com um carro antigo aí desalinhado sabe do que eu tô falando. Interessante que a minha esposa estava junto comigo o dia que a gente foi buscar esse carro e ela estava tinha tirado a carteira há poucos dias e eu deu um trabalho danado. Ela estava com um carro bem mais novo que o meu e deu um trabalho danado para ela conseguir me acompanhar, porque mesmo esse carro aqui em péssimas condições, foi o jeito que eu peguei ele era muito bom de andar, muito rápido e muito esperto nas curvas, sabe? Era um carro muito firme. Eu já vim apaixonado no carro. Falei, nesse decorrer desse tempo eu fui atrás de várias peças novas de estoque antigo, o medidor de fluxo de combustível para funcionar o computador de bordo, o próprio computador de bordo, o rádio original que ele já não tinha mais, o check control dele que estava com a moldura tudo quebrado, eu também adquiri no decorrer desse. O farol desse lado que tinha sido trocado e colocado um paralelo, eu fui atrás e consegui um original para fazer par. Então eu fui no decorrer desses 5 anos buscando peças, comprando as mercadorias, tudo parcelado, juntando de pouquinho, até chegar ao ponto que eu tava com até os pneus dele já estavam guardados para mim poder fazer esse trabalho de restauração. Esse trabalho de restauração eu comecei mais ou menos há uns 6, 8 meses atrás. Aí eu comecei a fazer o carro, restaurar os para-choques, as peças que eu precisava fazer e fui montando ele de volta. E o resultado você vai conhecer agora, como que ficou o nosso Cadete. Aqui a gente vai começar pela parte da frente e eu vou contar um pouquinho para vocês de tudo que a gente fez nele. A gente fez um polimento completo nele e a gente preservou boa parte da pintura original dele, que é um detalhe muito interessante para mim, que gosto de carros totalmente originais. A gente fez uma repintura do capô, dos para-choques, tanto dianteiro quanto traseiro, do aerofólio traseiro e das capinhas dos retrovisores. Os para-choques dele tinha bastante quebrado, tinha bastante coisa faltando, a gente acabou restaurando tudo isso. O resto da pintura ficou o original do carro. Tem alguns esvielados, alguns cantinhos sem tinta, mas já eu acho que é um charme todo especial que esse carro tem. Aqui na parte da frente a gente pode ver, ó, foram colocados os faróis de milha novos, que estavam quebrados. Os faróis de cima são originais, Arteb, com o logo GM. É algo muito raro nesse tipo de carro. A gente está falando de um carro 1991, já com mais de 30 anos, não é verdade? Aqui, ó, esse lado, o farol não era original. Eu acho que esse carro, em algum momento, ele teve uma reladinha desse para-choque, desse farol, lanterna e paralama. Tanto que o paralama já tem um retoque aqui, que não foi a gente que fez. Porém, a gente conseguiu um farol original com o logo GM e uma lanterna com o logo GM para fazer par com o outro lado, então ficou bem legal a frente do carro. Outro trabalho de restauração que a gente fez nesse carro tá aqui nas rodas. Elas estavam da forma que muita gente fazia nos anos 90, que era diamantadas. Mas originalmente esses carros não tinham as rodas diamantadas, eram pratas do jeito que está aqui. Então a gente fez o jateamento total delas, fez um preparamento com fundo, PU, e a pintamos e invernizamos. Então ela ficou no padrão original de fábrica aqui desse modelo. E colocamos 4 pneus novos no medida original desse carro, 185, 65, 14. Eu achei que ficou bem legal aqui, ó, mesmo com a suspensão original, a gente vê que o pneu e a roda encaixa bem no carro. Já aqui, ó, a gente pode ver que essa lateral dele foi toda feito um trabalho de polimento nela, ó. Não foi nada repintado aqui, a não ser as tampinhas aqui dos retrovisores, ó. Só trabalho de polimento mesmo. Eu fiz todo um trabalho de restauração e colagem desse aerofólio traseiro, ele estava até faltando alguns pedaços aqui no canto, ó. A gente fez a restauração dele e a colagem e pintura dele, ficou bem legal. Já aqui a tampa traseira, só polimento mesmo. A traseira desse carro tem outro detalhe interessante, que são as lanternas,
que eram exclusivas dos modelos GS e GSI. Ela é europeia, essa lanterna, fabricada na Alemanha, como você pode ver aqui no cantinho, escrito Germany. As duas lanternas traseiras desse carro são originais dele. Ela tem esses riscadinhos aqui, ó, estilo os cadetes europeus, tá? Lá esse carro ele tinha a marca Opel, né? Então ele era o Opel Kadett europeu lá que tinha esses riscadinhos. Outra característica do Kadett GS também, que já se perdeu no Kadett GSI de 92 para frente, mas que eu acho que dá um charme todo diferente, diferencial nesse carro aqui, é essa parte da tampa pintada de preto. Isso daqui só foi até 1991, de 92 em diante ele perdeu essa característica, mas eu acho que isso daqui traz uma esportividade diferente para esse carro, principalmente linkando com esses detalhes da lanterna, ó, desses riscadinhos da lanterna. Funcionou luz de neblina, funcionou tudo nesse carro. Todas as características elétricas deles funcionaram. Esse carro aqui também conta com um opcional de 1991 para esse tipo de carro aqui, que é o teto solar. A partir de 92, no Kadett GSI, ele já ficou de série nesses carros, mas em 1991 ele ainda era um opcional, e esse modelo aqui conta com ele. Ele tanto sobe a parte traseira aqui só, como ele entra dentro do teto do carro e fica esse vão todo aberto. Já na parte interna aqui, ó, e dá um charme todo especial. A gente pode abrir aqui a cortininha dele, ó. Ele tanto pode ficar só com a cortina aberta, que ele já é de vidro, você vê tudo que tá passando lá em cima, como a gente pode abrir a parte traseira dele. Ele é manual, tá? Ele não é elétrico. A gente já vai para a direita aqui, ó. Ele só sobe o tampo traseiro aqui. Fica bem legal olhando o carro de frente. Ou se você preferir, você vira para o outro lado aqui e ele recolhe o teto para dentro, o teto solar para dentro do teto do carro, ficando esse vão todo aberto. Olha que legal! A criançada fica louca quando eu ando com eles aqui com a cabeça para fora. Outros detalhes desse carro, ele ainda conta com o volante original de 3 raios, é diferente das outras versões de Kadett. Aqui a gente vê o Check Control, que é característico do Kadett GS e GSI também. Eu vou até ligar a chave, vocês vão observar ali, ó, que acende todas as luzinhas, depois conforme a gente funciona o carro, elas vão apagando. Em 1991, esse carro já tinha uma característica no computador de bordo. Ele tem um termômetro lá na frente, agora a gente está marcando aqui 22 graus, e ele marca a temperatura externa. Isso aqui a gente só foi ver aparecer nos carros 10, 15 anos depois que esse carro saiu. Como esse carro tem uma característica europeia, ele tem muitos opcionais que a gente não estava acostumado em ver em carros nacionais aqui em 1991. O rádio dele também é original, tá? Ele não é original desse carro, mas é de época também, é o modelo Nedus. Inclusive ele conta com os adesivinhos ali no vidro do carro, que mostra que o carro tem code, que não adianta você furtar e tal, porque era muito comum furto de rádio. O tecido dos bancos, eu acho muito legal esse tecido do modelo 1991. Esses carros eles saíam com a interna ou cinza ou preta. Esse modelo aqui é preto pela cor dele. E saiu com esse tecido aqui muito legal, ó. Todo riscadinho, ó. Vermelho, amarelo, azul e cinza. Eu acho muito legal mesmo, ó. Bancos recaros. Lembrando que a interna desse carro é toda original. A gente só fez uma desmontagem nela, uma limpeza completa, uma americana que a gente costuma falar, e remontamos. Todos os detalhes aqui são originais, inclusive dos forros de porta e alto-falantes, que também são originais, ó, desse carro. A interna desse carro, para mim, é o que chama mais atenção nele. Comentando um pouco a respeito do desempenho desse carro, eu tenho usado ele nos últimos 15 dias, mais ou menos no dia a dia, e terminando de acertar alguns detalhezinhos, inclusive de carburador. Esse motor desse carro é a álcool. O desempenho para andar dele, conforto, é excepcional. Não dá para acreditar que a gente está num carro de 35 anos de idade. A questão do consumo, confesso que ele não é um carro muito econômico. A álcool dentro da cidade, em pequenos percursos, por a gente gastar bastante combustível para estar aquecendo ele nesses dias frios, eu tenho saído aqui de casa geralmente a 7 graus, 10 graus, nesses dias de inverno mais frios, ele gasta bastante combustível, ele não é um carro econômico. Na pista ele já é um pouco mais econômico. Mesmo sendo um carro antigo, ele é um carro extremamente confortável, da direção macia, da embreagem macia, dos engates das marchas macia. Carro espetacular. Se a gente vai comparar com, eu vou não falando mal, eu também gosto, mas se a gente for comparar com um Uno 1991, ou até um Gol quadrado, eu tenho um 1990 GTS, a comparação desse carro com esses dois outros modelos não se compara. Isso daqui dá de 10 a 0 no conforto para outros carros da época. A questão desse carro ser um carro importado, essa carroceria ela já era disponibilizada na Europa um pouco antes de chegar no Brasil. E geralmente os carros que foram desenvolvidos para regiões mais Europa, Estados Unidos, são carros de melhores qualidades do que a gente tinha aqui na época. E até hoje é assim, né? Eles pegam um carro lá às vezes que não é tão
completa e traz para vender no Brasil. E eu finalizo por aqui esse vídeo e os trabalhos nesse carro. Vou continuar usando ele agora, acertando mais alguma coisinha. Então já segue, curte e compartilha, porque vai ter outras restaurações aqui no canal muito em breve, você não pode perder.